Bem, meus amigos, estou de volta aí. Vamos agora fazer uma reflexão no estudo da primeira trombeta. Estamos vendo aí as 7 trombetas e sua dupla explicação, né? Como sempre eu digo, vai estudando nas escrituras, examinando, confere nos testemunhos e vê se as coisas não são de fato assim. Que Deus possa o abençoar ricamente nesse estudo. Vou ler aqui, rapidamente, porque o tempo urge, a primeira trombeta. Vamos refletir a partir da primeira trombeta. Apocalipse capítulo 8, verso 2. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atiradas à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Muito bem, então aqui está o relato da primeira trombeta. O servo de Deus, o teólogo Ranko Stefanovic, ele interpreta muito bem, muito biblicamente, a aplicação histórica da primeira trombeta aqui, sobre a destruição de Jerusalém em 70. Inclusive, essa expressão aqui, foi queimada as árvores, a erva verde, ele encontra na Bíblia uma explicação simbólica, que na Bíblia há vários textos que colocam árvores e ervas verdes representando a nação de Israel. O próprio Jesus, uma vez ele fez secar uma árvore representando a nação de Israel. Como sabemos, o ponto de partida para o cumprimento das trombetas é o quebrado incensário. Quando o incensário foi jogado, começou então a tocar as trombetas. E nós vimos que o lançado incensário tem duas aplicações. Uma a partir do sacrifício de Cristo, nós vimos lá, se eu não me engano, no vídeo 2. Muito bem. E outra no tempo do fim, quando Cristo encerra o ministério de intercessão, de graça e misericórdia, também ele lança o incensário. Muito bem, então por isso que a profecia tem 2 momentos de cumprimento, uma histórica em 70 e outra no tempo do fim, a partir do evento do lançar do incensário. E como eu dizia, o Ranko Stefanovic coloca aqui as árvores simbolicamente representando Israel. Uma coisa que nós vamos notar é que a profecia das 7 trombetas, no curso da história, elas cumprem com ênfase na aplicação simbólica. Há alguns elementos literais, mas a ênfase é simbólica. E já na plenitude dos tempos, as 7 trombetas voltam a se cumprir, só que com ênfase na aplicação literal. Há alguns elementos simbólicos, mas a ênfase é literal. Muito bem. E inclusive aqui eu falei que as árvores representam a nação de Israel. Isso no cumprimento simbólico. Porque no cumprimento literal, a própria natureza vai ser atingida. A irmã White, vendo justamente esta passagem do Apocalipse, os elementos que João viu, tem a ver com a natureza literalmente. Tem uma passagem da irmã White no livro Maranata Meditação Matinal, página 264, onde ela vai falar que os elementos que João viu, a árvore, o mar, a fonte das águas, eram a natureza, representa a natureza literal. Isso porque nos últimos dias a profecia ela toma o cumprimento com ênfase literal. E nós sabemos que quando Cristo deixar o santuário, Satanás se sentirá livre para agir, e ele irá causar uma grande destruição na natureza. Então estamos percebendo aí que a primeira trombeta no tempo do fim terá que ver com grande catástrofe natural, atingindo a terra, as florestas e as ervas verdes. A primeira trombeta tem essa ênfase
na catástrofe natural. A própria irmã White, ela viu que Satanás, ela opera por meio dos elementos da natureza, que quando Deus retirar, isso está no livro O Grande Conflito, página 589 a 590. Ela fala que quando Deus retirar a proteção, Satanás vai se sentir mais livre. E as citações dela é de que ele vai causar grandes terremotos, ciclones, furacões e destruições naturais como nunca dantes. Já agora, à medida que o ímpio está endurecendo seu coração e o Espírito Santo está deixando e os anjos estão soltando os ventos, Satanás está intensificando as suas ações, mas isso se tornará pleno quando a porta da graça se fechar. Muito bem, então a primeira trombeta tem que haver com grandes desastres na natureza logo após o fechamento da porta da graça. Na história, ela cumpriu em Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Os ventos foram soltos para destruir Jerusalém, né? Veja que é bem circunscrito, é local ali o cumprimento na história. Só que a trombeta exige ainda um cumprimento global, e isso virá no tempo do fim, com soltados 4 ventos, né, globais. Essa é a ideia que o Apocalipse passa aqui. Então, no cumprimento local em Jerusalém, diz a história que os soldados, com muita fúria, derramaram tanto sangue que escorria pelas escadarias do templo, sangue dos judeus. Morreram muitos judeus ali, cumprindo então a primeira trombeta. Satanás se sentiu livre para agir. Os ímpios foram tomados de uma influência demoníaca que o próprio general César, ele gritava os soldados para acalmar os ânimos, para não destruir o templo. Não era do costume de Roma destruir os templos, mas eles estavam tomados por uma força maligna, e as legiões dos soldados de Roma ali destruiu Jerusalém totalmente, causando a grande ruína. A irmã White viu que, isso está no Grande Conflito 612-613, a destruição de Jerusalém, ela representa o que vai acontecer no mundo logo que a porta da graça fecha. A destruição de Jerusalém é o que vai acontecer no mundo, só que de uma forma muito mais terrível, estupenda. Então nós vamos ver que a história se repete. As trombetas voltam no tempo do fim. Outra coisa interessante aqui da primeira trombeta é o número terça parte, a proporção. No Apocalipse, a terça parte é uma alusão até onde o mal vai, até onde Satanás vai no alcance da sua maldade. Lembra de Apocalipse 12:4? O dragão arrastou com a cauda a terça parte das estrelas, que são os anjos no céu. A terça parte, esse é o limite da maldade. Deus permitirá que a maldade irá até o seu limite máximo, que é representado pela proporção a terça parte. E é por isso que a trombeta ela vai ter um segundo cumprimento, né? Porque quando a porta da graça fechar, Satanás se sentirá livre para trazer a maldade e a calamidade sobre o mundo. Aqui diz assim no livro Maranata, Meditação Matinal, página 256. 4 poderosos anjos seguram os poderes da terra, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. As nações do mundo são ávidas pelo conflito, mas elas são detidas pelos anjos. Quando for removido esse poder repressor, haverá um tempo de aflição e angústia. Serão inventados mortíferos instrumentos de guerra. Navios com cargas vivas serão sepultados nas profundezas do mar. E todos os que não possuem o Espírito da Verdade unir-se-ão sob a liderança de agentes satânicos. Então aqui diz que as trevas vai cobrir a terra, Satanás se sentirá livre
para agir na sua plenitude. Então é por isso que a trombeta ela volta no tempo de fim para alcançar o seu cumprimento pleno. Muito bem. O espaço para o cumprimento das trombetas no tempo do fim é um pouco antes do derramamento das 7 pragas. Tá? Se você pensava que quando Cristo encerra o serviço de graça, a primeira coisa que cai é a primeira praga, estava enganado, não é. A primeira coisa que vai acontecer é a fúria das nações, Satanás agindo na natureza e na hoste ímpia. Depois é que cai as 7 pragas. Mas tudo isso vai ser muito rápido, muito rápido. Olha o que a irmã White viu em Primeiros Escritos, página 36 e 37. Vi que a ira das nações, a ira de Deus e o tempo de julgar os mortos eram acontecimentos separados e distintos, seguindo-se um após o outro. Então a irmã White diz que esses acontecimentos vão ser um após o outro. A porta da graça fecha. Aí tem a fúria das nações. Aí depois é que vem o derramamento das 7 pragas. E aí o milênio, né, o juízo do milênio. Então nós percebemos aqui que a volta das trombetas acontecerá exatamente nesse momento, um pouco antes do derramamento das pragas, que é a época chamada de ira e fúria das nações, quando Satanás se sentirá livre para agir. Que Deus te abençoe. Essa é só uma reflexão aí sobre a primeira trombeta. Depois a gente retoma para aprofundar mais os nossos estudos. Deus abençoe a você. Amém e amém.